Foi? Estava conectado com a sua rede lá na sua casa. Agora já conectou. Foi, olha aí. Então estamos ao vivo, Facebook, Instagram, né? A gente sempre fala que fazer esses programas ao vivo, a gente... Hoje mesmo cheguei em cima da hora, por isso também a culpa é um pouco minha, vindo de um trânsito lá da região do ABC, a gente está aqui em São Paulo, que a gente veio conhecer as instalações da GoPush, veio fazer esse apoio, e a gente está com uma convidada bem especial, a Márcia Moretti, é minha amiga pessoal, trabalha comigo no Hospital Bartira, ela é enfermeira de dor, e a gente vai estar cuidando exatamente, o tema hoje da nossa live é exatamente falar do cuidado da enfermagem, né, junto a esse paciente com dor crônica. Então, o que pode agregar a equipe de enfermagem, a equipe multiprofissional, né, num paciente com dor crônica? Eu sempre coloco que a rede social nossa, ela não tem o intuito de fazer um consultório. A gente tem o intuito de fazer uma informação, de passar informação, de prover informação para que os pacientes, as pessoas, profissional de saúde, quem quer que nos guie, assiste, né, compartilhe a informação e tem exatamente um poder de decisão, né, uma melhora na sua saúde mediante essa informação. Então, Márcia, obrigado por você estar aqui, né, tá compartilhando aí com a gente, tá na rede social também sua, também acho que tem pessoas te assistindo também. Me conta pra mim, como é que é a sua trajetória na dor? Por onde você trilhou seu caminho para cair na dor? Você como enfermeira. Bom, eu queria primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui compartilhando, né, com uma pessoa tão especial que é o Augusto, né, e que a gente tem feito alguns trabalhos, alguns jobs juntos, e eu acho que isso tem ajudado muito a gente num sinergismo, e eu, quanto enfermeira, e posso falar, a minha trajetória começou justamente quando eu percebi, depois de alguns anos trabalhando no ambiente hospitalar, como enfermeira assistencial, e comecei a perceber a dificuldade que as pessoas tinham de avaliar o paciente, de acreditar na queixa de dor e até mesmo de poder fazer um cuidado, né, individualizado diante das necessidades do paciente. Por um pouco de falta de conhecimento, talvez. Você está há quanto tempo atuando na área de dor? Então, eu não quero te constranger. Não tem problema quanto a isso, não. Fica tranquilo. A gente briga porque a Márcia é muito minha amiga, pessoal. Então, por isso a gente tem sempre esse... Eu comecei na dor, né? Eu vinha de uma outra especialidade quanto enfermeira, né? Que é a pediatria. E aí eu comecei em 2006, né? Diretamente na assistência. E aí sempre me interessei pela dor e comecei em 2009, fiz a pós-graduação, a especialização, né? Junto a isso eu também coordenei a especialização também. Sim. Porque eu percebia que era uma necessidade de ter conhecimento. Como na época tinha muito poucas enfermeiras especialistas nessa área, eu achei que eu poderia estar atuando e estar, né, compartilhando essas experiências. E aí fiquei na coordenação aí por 10 anos. Sim. Né, na pós. Sim, e sabendo exatamente da sua trajetória com relação ao ensino, que você tem até livro, que você já escreveu, da enfermagem, na atuação na dor, né? O que você acha que mudou ao longo desses 10 anos, em termos de conhecimento de dor, entendeu? Porque eu sou médico anestesista, né? Certo. Então, e aí eu fiz a especialização em 2013, que eu comecei. E eu vejo que tem mais pessoas agregando, né? Eu vejo que as pessoas estão cada vez mais falando sobre dor. Mas e você, na sua visão de enfermeira, né? O que você sente disso daí? Nesses últimos aí 10, 15 anos, algumas coisas mudaram, né? Eu acho que mudaram para melhor. Tá bem. Eu acho, em passos lentos, mas mudaram, né? Na minha área, né, quando eu comecei, tinha poucas enfermeiras. Então, nós temos algumas precursoras, enfermeiras de dor no Brasil, que hoje elas são referência e sempre vão ser. Mas tinha muito poucas na época. Hoje a gente tem vários profissionais enfermeiros, especialistas atuando em diversas áreas. No ensino, né, na academia, temos na clínica, na assistência direto, né,
na indústria, nós temos Sim. enfermeiros na área de educação. Então, assim, hoje a gente tem um leque de opções dentro da área de enfermagem, quanto enfermeira, Quanto profissional, né? profissional enfermeira está atuando. Então, eu acho que isso foi um avanço muito grande. Embora, né, eu me baseando um pouco com a pós-graduação, que ela é multiprofissional, eu ainda tenho uma demanda muito pequena de profissionais enfermeiros interessados nessa especialização. Entendi, nessa área. Comparativamente com a área médica, que também é uma especialidade médico de dor, clínico Sim. de dor, uma área de atuação que podemos dizer que é nova, recente, recente, né? sem Jovem, dúvida. vamos dizer assim. Para enfermagem isso também é. Então eu acho que ainda a gente tem muito a galgar. Divulgar. E uma das formas que a gente vê é a própria rede social. Sim, sim. Para que a gente o enfermeiro possa se empoderar do papel dele quanto gerenciador de um cuidado na qual a dor está dentro. E aí, como a visão do médico é sempre, muitas vezes, de tratar uma doença. E a dor crônica, ela é uma doença, ela é uma entidade. Você acha que dentro do contexto, o paciente com dor crônica, ele tem um cuidado diferente? Ou aí vai depender de cada patologia de base que ele tem, de cada doença de base que ele tem? Entendo. Veja, é importante que as pessoas compreendam, e aí, seja paciente ou profissionais, sim. que a dor ela tem múltiplas facetas, né? E poder compreender, né, o quanto a dor crônica ela impacta em diversos aspectos da vida do paciente faz toda a diferença. Exato. Né? Quando a gente pensa, né, e aí quem sente dor sabe exatamente o que eu estou falando, é que você tem diversos impactos de forma diferente. Nem sempre, às vezes, o impacto é só físico, da doença em si, mas tem um impacto emocional, tem um impacto social, financeiro, né? Físico mesmo. Então, toda essa ampliação de olhar, eu acho que faz toda a diferença quando você se depara com um paciente com a dor crônica, independente do profissional que atenda. Sim. Ok? Sim. E quando a gente consegue ter essa visão, essa lente amplificada, num contexto desses domínios que estão impactando na vida do paciente, a gente consegue fazer um plano terapêutico mais integral. Porque, inevitavelmente, é o que eu falo, não dá pra gente tratar só uma partezinha, só a doença em si, até porque não necessariamente eu preciso ter uma doença para ter uma dor crônica, ok? Sim, sim. Então, se eu tratar somente a doença em si, ou tratar somente um aspecto que está prejudicando a vida do paciente, provavelmente eu não vou ter um desfecho satisfatório. É fundamental tratar a pessoa, né? Exatamente. Né? E aí é o cuidado centrado no paciente. Exatamente. E a dor, ela permeia a vida humana. Né? A dor, ela está presente na vida humana. A dor aguda, né, como a gente já coloca, ela é extremamente necessária, porque ela é protecionista, e a dor crônica não, ela traz diversos malefícios, né, na vida dos pacientes. E aí a gente tem, mas como eu já coloquei em vários pontos aqui, que muitas vezes no ambiente intra-hospitalar há pacientes com dor, né? Sim. Né? A dor ela é subjugada muitas vezes e até pelo próprio profissional, né? Se a gente falar então não só da dor crônica, mas da dor aguda, como profissionais de saúde, seja médico, seja enfermagem, né? A dor ela é individual, concorda? E aí o profissional de enfermagem atuando nessa área, qual que é a vazão que ele tem que dar para o paciente? Então é o quinto sinal vital. E aí eu queria que você colocasse daí até para que os pacientes entendessem que, por exemplo, se a gente fizer uma cirurgia, é normal sentir dor? É esperado. Mas você não precisa sofrer e sentir essa dor aguda, porque exatamente essa dor aguda não tratada é que vai cronificar a dor. Né? E aí, como profissional de saúde, como enfermagem, a atuação no ambiente dentro do hospital, como é que fica? Isso é um ponto muito importante que eu acho que todo enfermeiro, né, e profissional da enfermagem tem que estar atento, porque hoje a gente sabe que a dor aguda, como você citou um exemplo da dor pós-operatória, né, que é um exemplo clássico de dor aguda, ela hoje
para ter uma ideia, ela corresponde aí a 80%, 90% dos pacientes no pós-operatório cursam com dor, que não necessariamente eles vão estar bem manejados, né? Então o papel do enfermeiro é fundamental, porque ele vai poder agir proativamente, né? Quando se pensa, como você citou, o quinto sinal vital, a gente está falando o quê? Não que a dor seja um sinal vital exatamente, mas é uma metodologia de avaliação, uma busca ativa para a gente identificar, né, o paciente com dor, para que ele não espere ele julgar o momento certo de falar, opa, estou com dor, olha, eu estou com a dor insuportável. Então o quinto sinal vital, ele surgiu justamente com essa proposta, né? Eu avalio de maneira sistemática esse paciente, e a partir desse momento, mesmo numa dor leve ou moderada, eu já posso agir e eu posso abortar isso de uma maneira efetiva que evite que o paciente entre no sofrimento desnecessariamente. Inevitavelmente, é importante dizer que a dor, ela é subjetiva, porém cada um expressa e se comporta de uma maneira muito particular a ela. Sim. Então, a sua é uma, a minha é outra, a dele é outra. E aí ela vai ter variação de acordo com a experiência que ele traz, com a cultura, do contexto religião, do que ele vive naquele momento. Exatamente. Então, os estudos isso já está muito bem. No entanto, o enfermeiro, ele precisa entender que hoje nós temos protocolos de avaliação com escalas validadas, traduzidas para a nossa língua, que ajuda a gente a identificar e sinalizar e dar o início de um protocolo de tratamento para que o paciente não fique exposto a essa experiência de maneira desnecessária. Sim. E aí é interessante, né? É só aqui aproveitando a rede social, né? A gente está discutindo, né, como informação, e aí a gente tem dois profissionais aqui que são os nossos profissionais que temos amizade, né? A Ana Carolina, né? A doutora Carolina, a Carol Aquinin e a Ju, né? Uhum. E aí elas estão conversando entre elas aqui na rede social, né? Que a Carol colocou que a integração entre as especialidades, sim, né? E a Ju completou que concorda com ela, e no Rio, né, são poucos enfermeiros. Sim. Então você vê que, apesar de ser um conhecimento que ele está exposto, né? É um conhecimento, se você buscar, ele está acessível. Mas muitas vezes na prática ainda muita, você diria, preconceito ou falta de informação para que a gente difunda mais. Eu acho que para você ver, o exemplo que eu coloquei é que a Ju, né, a Juliana, que é nossa amiga, por isso até eu chamo ela de Ju, ela tá no Rio, ela tá assistindo a gente, né? E é o que eu coloco, a Carol, ela tá em outro ponto, também tá assistindo a gente. A gente não tem mais a distância, né? Porque com o advento da tecnologia, a gente consegue estabelecer contato com todo mundo, né? E eu acho que esse é um papel nosso até de profissional de saúde, que a gente tem esse acesso até essa tecnologia, a gente utiliza isso, né? Para poder difundir, porque ainda há uma certa resistência, né, Márcia? Eu acho que o papel do enfermeiro ainda nem é tanta resistência, é falta de conhecimento mesmo, né? Para difundir informação. O papel dele quanto um enfermeiro de dor. Hoje a gente tem dificuldade. A gente vai para diversos lugares e fala, mas o que o enfermeiro de dor faz? As pessoas têm essa dificuldade. Então a gente está falando de cenários diferentes. Eu tenho um enfermeiro da assistência, diretamente ao cuidado do paciente, que ele tem que ter uma bagagem de conhecimento técnico-científico de dor para atender as demandas do meu paciente, independente de onde ele esteja. Então, você fazer uma especialização de dor, independente se você trabalha na cardio, na obstetrícia, é fundamental, ou pelo menos ter uma bagagem de conhecimento. Porque a dor vai permear todas as especialidades. Outra coisa sou eu, a Ju, que somos especialistas. Nós estudamos para isso, estamos doutorados para isso, né? Sim. É outra situação. Mas ainda a falta de conhecimento dos próprios colegas, aí eu sou enfermeira, eu posso falar dos meus colegas, você não pode. Sim. Mas eu posso, tá bom? Combinado? Tá bom. Combinado. Ok? Então, assim, a gente tem um desconhecimento da classe, né? Do papel. Então, assim, a enfermeira de dor, ela tem multitarefas, multiatribuições, ela avalia o paciente, ela faz interface com as áreas, sim, ela faz o cuidado, o centrado no paciente.
ela ainda assim faz a identificação do diagnóstico de enfermagem, a prescrição dos cuidados para o paciente com dor, ela faz o que a gente chama, né, de orientação e de educação desse paciente para melhorar a adesão, ela faz... Então, assim, ela tem um rol de atribuições que agrega muito valor à equipe, não é porque eu sou enfermeira. Eu creio que todo mundo que eu já tive a oportunidade de trabalhar como parte integrante da equipe e todas as minhas colegas que hoje eu posso falar que eu conheço a maioria delas do Brasil que fazem dor especificamente e vivem disso, elas têm um papel, uma expertise muito importante que agrega muito valor à equipe. Mas o desconhecimento tanto da classe como de outros profissionais da equipe de saúde ainda eu acho que é o grande desafio. E aí a gente tá aqui com outros profissionais e é muito interessante. A live de hoje está contando com muito profissional de saúde. Isso é bem legal. Né? O Dr. Tiago, ele está em Cuiabá, ele já colocou, aqui a gente... E ele atua com dor. Né? Um colega meu, conheço. Sim. Ele falou, aqui a gente não tem enfermagem com dor. A própria Carol, o Aquinim colocou. A maior resistência, né? Muitas vezes é nossa, da parte médica, para colocar, né? E aí, essa faceta de interdisciplinaridade, multidisciplinar, ela é extremamente fundamental. Né? Hoje eu diria para você, e eu posso garantir com propriedade que enquanto as pessoas não tiverem, né, as equipes, os profissionais de saúde, o próprio médico, que geralmente é o coordenador da equipe de dor, seja ele dentro do ambiente hospitalar, dentro do seu consultório, da sua clínica, não tiver esse olhar multi e interdisciplinar, provavelmente ele vai continuar, né, não tendo... O tratamento não vai ser efetivo. Não, é o que eu falo, vai ficar secando o gelo. Isso eu falo e falo para os meus alunos que eu dou aula e que eu faço minhas consultorias. Se a gente não começar a mudar um pouquinho e se eu não sei o papel de cada membro da equipe, eu comece a prestar atenção e trazer esse profissional para dentro da minha área, compartilhando saberes, que é algo, né? Sim. O quanto que é o meu papel, o quanto é do físico, o quanto é da psico. E o respeito, né, entre cada uma das áreas. Isso não tem preço. Aí sim eu vou conseguir oferecer um tratamento diferenciado e atendendo todas as demandas do ser humano que tem dor crônica. Porque o paciente com dor crônica, ele não é... Nenhum paciente é simples, né? Complexo. Nenhum paciente... E ele, eu acho que tem uma complexidade, um alto grau de complexidade aumentada, né? Porque ele já vem muitas vezes com um sofrimento de longa data, né? Em que a gente, como médico, eu posso garantir que não é só a minha prescrição de remédios ou um bloqueio intervencionista, que a gente tanto fala aqui, que vai resolver. São ferramentas auxiliares que em conjunto e em comum associação a gente consegue, aí sim, ser centrado no paciente, né? E aí, logicamente, eu tenho feito várias lives, como se fossem entrevistas mesmo com vários profissionais. E o intuito é exatamente que os meus pacientes, que os pacientes que queiram, que todo mundo veja, né? Para entender realmente, não é só o Dr. Augusto que fala, né? Então teve um especialista em ombro já, teve uma psicóloga, tem você, e terão outros profissionais, tem uma psiquiatra, né? Tem falado do psicólogo também, e terão outros profissionais que, assim, não é combinado, né? Não combinamos fala, porque a gente sabe que esse é o caminho para o sucesso, para a efetividade. E aí eu coloco que, assim, o intuito nem é zerar a dor de cada um, mas é melhorar a qualidade de vida, né, Márcia? Quando a gente pensa, né, você tá falando assim, meus procedimentos, né, as minhas prescrições, né, os pilares não pode ser o único, né, o pilar, ele é composto pelo pilar farmacológico e não farmacológico. Sim. E se você não trata o sintoma, trata a causa, mas você não trata tudo aquilo que vem, né? Ou que piora, ou que dá gatilho, ou que amplifica, ou que modula para mais essa dor, você não vai ter sucesso. A gente precisa realmente ter esse olhar ampliado. Mas Márcia, eu não sou psicólogo, quando eu encaminho, procure compartilhar com um parceiro seu da sua área, da sua região, da sua cidade, que às vezes os alunos falam, mas na minha região não tem uma enfermeira, não tem um psicólogo especialista, mas comece a fazer uma rede,
de contato. de contatos dentro da sua região, porque você vai ver o diferencial, porque a gente aprende muito com o outro, Sim, né? sim. O quanto eu aprendi com a psicologia, com o médico, com o fisioterapeuta, o educador físico, a nutricionista, né? Então, entenda, o paciente ele também precisa entender que a adesão não adianta ser só a sua prescrição, ele precisa ter adesão à fisioterapia, ele precisa ter adesão, se for indicado, obviamente, uma terapia cognitiva ou a mudar hábitos. Eu falo para o meu paciente, você tem diabetes, uma doença crônica, você tem que mudar, você vai precisar saber o que é a doença, você vai precisar saber o que são os sinais de hiperglicemia, você vai precisar mudar seus hábitos, fazer uma atividade física. Com a dor é a mesma coisa. Ele precisa ter essa noção para ele ser proativo no seu tratamento. Ó, que nem uma... Ah, vamos lá. Não, tá seguindo aqui, a gente colocou bem legal aqui. O olhar além dos sintomas, né? Exato. Foi uma bela frase aqui que a Daide colocou aqui, né? E a Ju, exatamente, ela tá corroborando para tudo, né? Exatamente o que você tem falado, enfim, pela parceria de trabalho que vocês têm. A gente sempre vê aqui, a gente fica falando e rola uma movimentação nos bastidores ali, né? E aí a gente fica, o que tá acontecendo? Tem pergunta. Né? Porque tem pergunta, entendeu? Tá. Então tem essa movimentação, então, vamos lá. tem pergunta. Tá ficando bom, né? Tá aquecendo, né? A Thaís está perguntando, doutor, como que podemos nos prevenir do tal coronavírus? Causadores, quais sintomas? Como os enfermeiros podem nos ajudar nos hospitais? Ó, então assim, né, não sei se de verdade, né, o coronavírus ainda assim, na prática clínica nossa, ainda está distante, né, porque são alguns casos pontuais, na minha prática hospitalar e consultório eu ainda não tive, graças a Deus, nenhum caso. O que a gente vê é a prevenção, ela não devia nem acontecer, essa prevenção, que essa prevenção devia ser um hábito de todo mundo, de sempre lavar as mãos, né? Então, a transmissão de doenças, né, não se deveria falar em prevenção, porque lavar as mãos em todos os momentos deveria ser constante, né? Então, é uma questão de educação. Educação na hora de tossir, né, de espirrar, então, assim, né? são algumas coisas. Mas a educação na hora de tossir, de cobrir a boca, de não sempre lavar as mãos, entendeu? Se a gente vê em termos estatísticos, só e aí fazendo um paralelo, que não é o objetivo da live do coronavírus, é fato que ele vai chegar ao Brasil com maior intensidade, com aumento do número de casos, tá? E aí eu acho que a grande preocupação que se tem que ter é com relação às pessoas com maior comorbidade e com relação aos mais idosos, tá? E aí, logicamente, a dor, ela vai permear mediante alterações que a doença irá trazer, entendeu? Então, a prevenção da dor você consegue fazer quando você tem alguma dor aguda, não antes dela acontecer se você nem teve ainda uma infecção. Então isso não tem como. A prevenção com relação ao coronavírus vai ser exatamente, né, pelos métodos aí que estão sendo difundidos, né, por toda a mídia, então principalmente lavagem das mãos, e eu acho que isso é fundamental. Agora as medidas de contenção que estão acontecendo em outros países, aqui até esse momento, no dia de hoje, ainda não chegou. Então a gente precisa ver as políticas de saúde que serão adotadas, né, para daí a gente poder também difundir essa informação. A Adri, eu acho que tinha outras questões aí do pessoal que mandou pra gente, não foi? Tem, foi dos comentários. A Cláudia Freitas, ela quer saber sobre cuidados com a endometriose profunda. Quer falar um pouquinho da parte da enfermagem? Não, pode. Então, da endometriose, né, o que a gente precisa ter é exatamente o cuidado continuado, né? E ela saber em que momento que ela está da endometriose, se está ativa ou não, né? E aí o quanto de dor que essa paciente detém, no período que ela detém, para que a gente possa atuar tratando essa dor, né? E ela melhorando a qualidade de vida, tendo liberação pelo médico de uma prática de atividade física, liberação também do médico se teve uma cirurgia recente ou não, com relação à fisioterapia, a fisioterapia da parte pélvica, que vai ser super importante. E aí, principalmente, entender, né, só dessa endometriose, né, está cometendo algum outro órgão, está cometendo intestino, não. E isso tudo a gente precisa ter numa consulta para poder avaliar a anamnese, o questionário, né, interrogatório, exame físico e
Enfim, exames de imagem também serão necessários, é fato isso, para a gente avaliar com mais profundidade. Eu eu tenho bastante experiência com dor pélvica crônica, da qual a endometriose é uma das principais causas, né? E isso, de novo, a gente vai entrar numa síndrome crônica, sim. Que é a dor pélvica crônica, e onde a gente, quanto enfermeiro, tem que estar muito bem atento. Hoje tem questionários para avaliar o quanto essa dor está impactando, porque é algo para a mulher. E geralmente são mulheres, né, numa idade, né, reprodutiva, geralmente são mulheres na idade ativas, que têm carreiras, sim. E tem um impacto na qualidade de vida muito grande, nas relações com seu parceiro, com seu marido, namorado, enfim, e isso tem um impacto psicoemocional muito grande. Então, como qualquer dor crônica, com o passar do tempo, porque ela sofre vários procedimentos. Sim. Então, a abordagem mais ampla, né, da avaliação da dor dessa paciente é fundamental para que ele possa agir, o médico, com tudo isso que o doutor Augusto falou, mas também a gente sabe que temos que abordá-la psicologicamente. A fisioterapia é fundamental. Hoje temos especialistas extremamente experientes em fisioterapia ginecológica. Sim. Então são profissionais preparados para isso. E isso vai fazer muita diferença no tratamento do paciente. Mas, de novo, não podemos só olhar uma partezinha. Temos que olhar a paciente como um todo. Não há possibilidade de separar o corpo da mente. Sim. Quando se trata de dor. As conexões, elas acontecem a todo instante. E aí, então, a abordagem tem que ser amplamente. E aí o que é interessante, né? No paciente com dor crônica, né? Eu acho que tratar a dor é um ato extremamente humano, porque você faz um exercício de se colocar no lugar do outro, né? Você ter a sensibilidade, não é de sentir, mas de você entender e procurar sempre melhorar a dor do outro. E muitas vezes, quando um paciente ele tem dor crônica, ele sofre um preconceito da sociedade, né? Porque esse paciente, muitas vezes, ele não vem com um machucado expoente. Tem alguns que tem, sim, e não é nem esse o caso, mas muitos não tem nada. Por exemplo, uma paciente com endometriose, ela não tem nenhuma alteração. À vista aqui, você pode ter endometriose, eu não sei, a nossa secretária Adriana pode ter endometriose e a gente não sabe, né? Ela pode estar com dor e não está. Mas está sofrendo ali, está com essa dor contínua. E as pessoas vão julgar. Não, isso é frescura. Não, isso não, né? Como pode, né? Ela tá no WhatsApp, tá com dor, né? Exatamente. Isso a enfermagem fala muito pra mim. Não, eu entrei lá no quarto, o paciente estava vendo televisão, lendo um livro. Como que ele pode dizer que tá com dor? Né? Então, de novo, né? A gente vai voltar, e isso eu tô falando pela enfermagem, mas para todos os profissionais. A gente tem que saber de que fenômeno a gente está falando. Eu preciso conhecer. Se eu não conheço, eu não valorizo. Se eu não valorizo, eu avalio, consequentemente eu subtrato. Sim. Então a gente precisa ter essa noção e essa bagagem mínima de conhecimento, porque muitas vezes a gente percebe no dia a dia da clínica, né? Sim. Dentro do ambiente hospitalar, E tirar esse preconceito, né? Aí falar, mas ela é muito poliqueixosa, só reclama. Eu ouço muito isso também. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala, sem ter realmente um embasamento e respaldado nessa situação, que é muito perigoso. Ó, tem uma aqui para profissional, que daí é a Juliana. A Juliana tá super participativa, tá super legal. Para pacientes com dor crônica, com ganhos secundários bem delimitados, atendidos em serviço público, que é uma realidade da qual eu até não faço parte, ela faz parte, né, bem interessante, isso é exatamente, porque vários dos nossos pacientes não têm acesso, né, onde a gente está atendendo. Então, para pacientes com dor crônica, com ganhos secundários bem delimitados, atendidos em serviço público, a desmedicalização, muitas vezes, é um processo impossível. Como o enfermeiro deve colaborar? Ela foi difícil, né? Ela foi técnica, aí a gente pode fazer uma outra live só disso. Eu acho que vale até a pena uma outra live. Mas eu acho que é assim, né, Ju? Eu acho que você sabe o quanto é difícil realmente, porque hoje a gente tem políticas de saúde muito ruins ainda, né? Que precisa o Ministério da Saúde trabalhar hoje com essas políticas pra gente pensar. Até porque eu acho que enquanto a gente não tiver um olhar pra atenção básica, da saúde, né? A gente não vai dar conta de tamanha demanda, né? Você vê hoje quantos
serviços públicos estão encharcados as clínicas de dor, porque a atenção básica não tem deficitária e acaba. Então, assim, realmente, quando o ganho secundário, né, como a Ju colocou nessa situação, realmente hoje, o que a gente vê é que a gente precisa ampliar um pouquinho o tratamento não farmacológico, né? Sim. Mas a gente precisa ter estrutura para isso, que nem Exatamente. sempre o serviço público nos dá esse suporte, né? Mas hoje tem os protocolos que hoje os grandes serviços, né, até mesmo fora do Brasil, fazem em relação a isso é educação. Educação. O acesso a conhecimento. Exatamente. Né? E isso do paciente, fundamental. com programas de educação de pacientes, para que possa trabalhar com ele e, ao mesmo tempo, né, fazendo todo esse gerenciamento da dor e, ao mesmo tempo, desmedicalizando. Mas tem que ter um programa. Isso não é uma tarefa fácil. Mas, de novo, isso poderia ser feito numa unidade de saúde básica. Né? Que esse paciente está na sua comunidade, mas a gente ainda precisa alavancar mais propostas nesse sentido para a gente poder oferecer isso para a população ideal. Considerando que 30% da população brasileira sofre de dor crônica. A gente tem aí milhões de pessoas em sofrimento. Tem mais uma lá do Matheus. Vamos lá. Doutor Augusto, boa noite. Sinto uma dor que começa do lado esquerdo do corpo, na altura da bacia, e desce até o meio da coxa. O estranho é que ela se manifesta mais durante a madrugada. O que posso fazer? Procurar um serviço especializado para que daí a gente possa realmente avaliar, né? Como eu coloquei, não é um consultório, né? Aqui a gente vai buscar informação, né? Mas a gente precisa avaliar o que essa dor está impactando, né? No exame físico, se é da coluna, se não advém da coluna, se é de quadril, onde que é, né? E aí, se esse impacto noturno, ele tem influência com algum outro aspecto do cotidiano, de trabalho, atividade laboral, né? Então, você tem todo esse cotidiano do paciente que traz pra gente informações muito ricas, na verdade, aí, junto à dor dele. E até, às vezes, os hábitos dele. Sim. O que ele faz? Ele trabalha, como ele dorme, né? A fisioterapia, ela faz essa abordagem espetacular. Sim. Ela educa o paciente até como a postura de dirigir, de se agachar, nas suas atividades de vida diária. Sim. Né? A educação, o enfermeiro pode também, deve fazer isso também. Então, assim, tem que ter, infelizmente, é um dado, uma informação pequena, mas que a gente tem que explorar a dor, né, no teu contexto geral. De todo, né? Sim. Adri, tem mais também? Tem a Vanessa Simone, ela sente dores de cabeça todos os dias. Ela tem enxaqueca, ela quer saber sobre os cuidados da enxaqueca. Eu acho que aí o que desencadeia, né, essa enxaqueca, os fatores de piora dela, para ela entender, né, exclui causas secundárias, né, então é importante ela ter um acompanhamento médico, né, é importante ela ver na rotina dela o que piora, fatores de melhora, entendeu? Para a gente poder estabelecer diagnóstico, para a gente poder estabelecer também tratamentos, né, Márcia? Porque assim, a enxaqueca, ela é complexa mesmo. Nós temos, você fala, né? As dores de cabeça, a gente tem muitos tipos, mais de 250 tipos de dor de cabeça. Então, as primeiras a gente precisa saber se realmente o que é, se é enxaqueca, né? O doutor, o médico vai fazer esse diferencial, esse diagnóstico e identificar. Da parte da enfermagem, a gente tem que trabalhar muito com essa paciente e até a fisioterapia também, porque tem outras causas que pode estar vindo junto, né, com essa enxaqueca, né, com essa dor, né. A gente tem um diário de cefaleia, de dor, das crises, né, tem o tratamento de manutenção, tem o tratamento das crises. Então a gente tem várias oportunidades de tratamento, seja ele através farmacologicamente falando ou até mesmo de educação desse paciente, e hoje a gente tem muitas evidências de tratamento não farmacológico, acupuntura, yoga, com embasamento científico de melhora. Sozinho alguma coisa funciona? Não. De novo, sempre a gente tem que entender o contexto dessa pessoa que tem enxaqueca, né? Sem dúvida. Então a gente sempre vai bater nessa tecla, mas é fundamental, porque senão não adianta só o paciente tomar o seu remédio de horário e achar que fez a parte dele, porque ele não fez a parte dele. Ele vai precisar ser mais engajado no seu tratamento. E aí, eu acho, falando da educação do paciente. Exato. Né? Porque a dor é de cada um. A dor, ela não é culpa minha, talvez ela não tenha culpa de ninguém, na verdade. Esse é o fato. Ela acontece.
né? Mas é preciso entender que eu vou precisar fazer uma mudança, um mindset, né? Ressignificar a vida para você continuar, para você melhorar, né? Com o paciente de dor crônica. E aí eu acho que a enfermagem, ela também vem nessa educação junto ao paciente, né? E junto ao médico, junto a todos os profissionais, para uma conscientização. Porque quando o médico avalia o paciente, faz a sua prescrição, o fisioterapeuta, define qual tipo de técnica utilizar para aquele tipo de dor, a psico, que seja lá a nutricionista, até a terapeuta ocupacional, que também tem o seu espaço, muito bem definido dentro dessa equipe de dor, o enfermeiro ele faz todas essas amarrações, né? Ele que centraliza o cuidado. E para que o paciente seja aderente, né, a essa proposta terapêutica, é muito importante que o enfermeiro esteja engajado junto com o paciente. Mas a gente fala, poxa, mas é tudo isso, é muita coisa. O paciente fala para mim, Márcia, mas eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Veja, a notícia boa, né, é que a melhora. Não garantimos, né, que você vai ficar... Mas o que você vai ganhar de qualidade de vida, de autonomia, né, de funcionalidade... E eu acho que uma melhora dele para com ele mesmo, exatamente, né? E eu acho que isso é fundamental. De empoderamento, autoeficácia, eu tô falando de... E hoje temos muitas opções. Às vezes o paciente fala assim, eu não quero fazer hidroterapia. Porque eu não quero, mas tem... outras coisas. Tem outras coisas, a gente pode oferecer outras oportunidades. Às vezes tem paciente que fala, eu gosto de fazer trabalhos manuais. Isso é uma forma de terapia não farmacológica. Fazer uma meditação. Então, hoje a gente tem um leque de opções. Seja ela farmacológica, os procedimentos, seja através da terapia não farmacológica. A boa notícia é essa, que temos muitas oportunidades de melhorar a vida dos pacientes. Né? É possível colocar. É factível. Tem mais alguma? Tem. Eu vejo a movimentação ali, eu fico o que está acontecendo? Eu fico entusiasmo, né? É normal. Miriam, tive dengue há um tempo atrás e as dores no corpo, principalmente nas pernas, continuam mesmo depois de sarar. Aí quero saber se é normal. Eu sempre coloco, muitas vezes não é normal, mas pode ser esperado devido à doença que se deteve. E aí a gente tem que avaliar exatamente se teve algum outro comprometimento e o tipo de dor que ela está tendo, né? E aí as classificações, uma dor neuropática, não neuropática, se é realmente a dengue ou foi só um evento associado, né? Tá tendo uma outra patologia associada. Se ela já tem história pregressa de algum outro evento de dor, principalmente de dor, que aí amplificou quando veio a dengue, ou pode ser mesmo uma sequela da dengue, né? Da uma doença, uma diabetes não compensada, que vai vir com uma doença neuropática. Sempre a gente tem que... Precisa avaliar. É melhor ela procurar. Um todo. Uma informação assim colocada pra gente em termos aqui na rede social, ela nos dá, na hora que fala, pra mim vem uma gama de informações, né? Vem uma gama de coisas, chuva de possibilidades. Exatamente, em que a gente não quer frustrar, porque eu entendo quem tá perguntando, que é um auxílio, né? E a gente também dando uma resposta vaga, muitas vezes essa pessoa ela não vai ficar a contento, né? Mas entenda também o nosso lado como profissional, em que como é que eu vou estabelecer um diagnóstico com uma informação pequena, não vendo essa paciente, seria uma leviandade da minha parte, seria totalmente negligente, seria desumano e não seria responsável, né? Então, o que eu preciso entender, o que eu preciso que vocês entendam é para que a gente tenha informação. Então, assim, ela já falou isso com algum profissional de saúde? Dessa dor? Porque muitas vezes o paciente, né? Isso às vezes acontece no hospital. Ele não quer falar que está sentindo dor, né? Ele acha que vai atrapalhar, né? E aí ele não vai ser bem cuidado ou não vão acreditar nele. Mas não, é preciso falar. Eu estou com dor, eu estou sentindo isso, né? E aí é um trabalho também nosso de educação continuada para o profissional de saúde entender, médico, enfermeiro, fisioterapeuta, psicólogo, a dor de cada paciente, né? A dor ela tem um aspecto de doença para ser tratado como tal. Então eu preciso essa educação continuada. Então, minimamente, é o que a gente tenta fazer daqui a nossa parte
para poder contribuir. E é muito importante realmente esse ponto que você citou, que todo profissional ele deve ter uma anamnese de dor, independente da área que ele atue, o psicólogo ou o fisioterapeuta, né? Sim. O enfermeiro, porque neste momento é que ele expõe para o paciente que é importante ele exteriorizar. Isso faz parte também, então é importante a gente ter uma escuta ativa, né? Para estabelecer um vínculo terapêutico para esse paciente se sentir confortável, porque nada melhor do que o autorrelato, né? O padrão ouro de avaliação é o que o paciente traz de informação. Se dói aqui, vai para lá, vai para cá, o que isso está impactando, o que melhora, qual o fator de piora, né? O que ela vem junto, né? Em que momento isso acontece. Ele se autoconhecer é muito importante e ele expor isso para fora, né? Eu acho que aproveitando que a gente tem vários profissionais, a Juliana está perguntando aqui que na rede privada, muitas vezes a gente não tem essa multidisciplinaridade, ou o enfermeiro, né, não está presente, e muitas vezes por um subjulgamento de uma questão financeira. Mas na verdade aí é o contrário, né? Porque daí é um investimento que se tem para um ganho aumentado junto ao paciente, né? Ao centrado junto ao paciente. Até porque se você for pensar nos estudos que nós temos embasado nisso, né? Um paciente com uma dor controlada, um paciente que, vamos imaginar aquela situação que você citou dentro do ambiente hospitalar, fez uma cirurgia, a enfermeira foi lá, avaliou, definiu um plano de cuidados para esse paciente, junto com o protocolo que foi instituído, né? Da própria instituição, definido dentro das melhores práticas de tratamento de dor, que isso já existe. Esse paciente, ele reabilita mais rapidamente. Ele dá menos custo e roda esse paciente. Então, assim, todo mundo ganha. O paciente sai satisfeito, né? Eu fiquei lá, mas fui super bem atendida, fui acolhida, a enfermagem teve atenção. E os estudos têm mostrado, inclusive, que o paciente, ele sai com dor, porque ele tinha uma dor crônica, mas ele saiu feliz e satisfeito, porque ele percebeu que a equipe estava preocupada com a dor dele e valorizou a queixa. Acreditou na dor dele. Então, isso, para ele, agrega muito valor. Então, eu acho que a instituição ganha. Então, realmente, hoje, muitos dos profissionais que estão dentro do ambiente privado, eles estão preocupados com as certificações, com as acreditações, que a dor é um ponto importante e relevante, né? Mas não deveria, porque... Não é a base que vai nos trazer essa importância, exatamente. Né? Mas hoje a realidade está muito mais focada nisso. Porque exatamente, que a gente sempre coloca, né? Que tratar a dor aguda, tratar a dor, na verdade, é um aspecto humanitário, é um aspecto ético, mas é um aspecto clínico também, né? E tratar a dor crônica também, a gente varia nessa mesma linha. Então, ela é fundamental para ser tratada. É fundamental que, mediante, então, uma cirurgia, mediante uma dor crônica, a dor, né, é uma frase, eu acho, clássica, que a dor, ela não é opcional. O sofrimento, sim. E aí a gente precisa melhorar a qualidade de vida, o paciente entender para que ele não sofra mais, como você colocou. Muitas vezes ele vai sair ainda, num caso de dor crônica, com a dor presente, mas ele vai sair num aspecto de um acolhimento aumentado, né, em que realmente a gente tenha a preocupação. E isso não é eu acho que a gente tem a oportunidade de fazer vários congressos fora. Não é o que está acontecendo no Brasil, né, Márcia? Não. Isso é mundial, a preocupação com a dor ela é mundial, e a dificuldade junto aos profissionais da saúde não é que é aqui no Brasil, né? Porque muitas vezes eles estão falando, no Brasil, né, tem essa cultura, senso comum, no Brasil, então é que é assim. Não, a gente vê que em diversos países desenvolvidos, que a gente tem a oportunidade, a felicidade, né, de estar conhecendo a realidade em congressos, tudo, a dificuldade é a mesma, né? O discurso, ele se repete ao longo do mundo, né? Com mais intensidade ou menos, mas são os mesmos problemas, né? Quando Talvez a gente muda vai... algumas facetas. Uma faceta econômica para algum país em desenvolvimento é maior, uma tem outra um investimento melhor, por exemplo, lá fora eu tenho muito mais enfermeiras, é uma área de atuação muito forte, a dor não é o que nós temos de realidade no Brasil, né? Quantas instituições têm vaga aberta para enfermeiro de dor? Não tem. Não, né? Então, não é um mercado aquecido. Lá fora, não. É uma área de atuação como a enfermeira obstétrica, a enfermeira oncológica, do centro cirúrgico, que hoje tem... Então, ainda estamos engateando em algumas coisas. Mas os problemas, eles se repetem. Infelizmente, né? A gente tem isso muito claro quando a gente troca as figurinhas aí fora, né? E aí, logicamente, a gente tem a frase clássica do país, né? Vários Brasis
dentro do, dentro do isso país, eu né? que rodo isso aí, eu sei como é que Então, é verdade. E às vezes até mesmo aqui, né? A gente está situado aqui hoje na capital, né? E dentro da capital, várias realidades hospitalares, né? E às vezes em termos de 10 quilômetros de distância. Exato. Que é isso, assim, a mim não sei se a palavra é chocar, mas a mim ainda fico assim, estarrecido como que isso pode acontecer, né? Então é muito interessante, é muito importante a informação. Eu acho que tanto isso para profissional de saúde quanto para o paciente, ela é de fundamental importância. Eu acho que isso a gente vai começar a trabalhar mais fortemente, porque é um caminho a ser seguido. Né, são modelos que eu acho que tem que ser replicados, né? Eu acho que eu aqui até convido todo mundo que trabalha em alguma equipe de dor, ou seja médico, fisioterapeuta, enfim, que compartilhe nas suas redes, porque às vezes o teu problema, a tua situação, o seu contexto é muito parecido com alguém de lá do Nordeste, do Sul, e que você possa sempre há a possibilidade de fazer a diferença, né? É que às vezes as pessoas falam, Márcia, mas é muita gente, como que eu viabilizo isso? É complexo, mas o que você ganha da qualidade da assistência que você presta para o seu paciente é inegável. Então, e aí até colocando mais, então, até aproveitando o seu gancho, nada combinado disso. Mas então eu vou colocar então a sua rede social e a minha rede social para qualquer profissional de saúde que queira compartilhar. Né? Algum caso, Augusto, me ajuda nisso. Você sendo profissional de saúde. Hoje mesmo à tarde eu recebi. Né? Para a gente poder realmente fazer esse engajamento, né? de ampliar, de multiplicar, de ser megafone de informação mesmo, para que a gente possa, na nossa experiência, humildemente, não é o dono da verdade, nem eu, nem você. São modelos que a gente pode atuar para estar melhorando, para estar se engajando. E aí, de novo, né? Alguns dão certo, outros não dão. Às vezes o paciente melhora, às vezes não. A gente começa do zero, zero. E adaptar a realidade de cada situação, de cada um. Sim, eu acho que tudo é válido, né? Por que a gente vai inventar a roda se ela já existe? Mas eu posso adaptar na minha realidade e, consequentemente, fazer a diferença. Sim. Hoje mesmo, um profissional de Tocantins, entrou na rede, no Instagram, e falou pra mim, Márcia, eu tenho uma realidade assim, assim, assado. Você pode me ajudar? Você tem experiência nisso? Eu falei, olha, eu não tenho experiência especificamente nisso, mas eu conheço alguém que tenha. Sim. E eu já coloquei ele em contato que possa... Então é mais uma sementinha, e o quanto a gente puder ajudar, eu acho que quem ganha é o paciente, e a gente tá aqui para isso mesmo. Sim, né? Porque nós, a satisfação pessoal nossa como profissional de ter o nosso trabalho não é reconhecido, mas a melhora de um ser humano, que a gente pôde fazer a diferença, é muito gratificante, né? Tem algo muito bacana. Tem mais? Sim, a última pergunta é a do Michel. Minha avó tinha problemas vasculares e reclamava bastante de dores nas pernas. Minha mãe a mesma coisa. Esse problema pode ser considerado hereditário? Atinge mais mulheres ou homens também podem sofrer com esse tipo de problema? E o que posso fazer para prevenir tais problemas? Eu já tenho uma alimentação ele está preocupado com ele. E pratico atividades regularmente. Isso, praticar atividade regular, né? A vida saudável. Uma vida saudável. Alimentação. Né? A gente fala de mudança de hábitos, eu vou além. Mudança de vícios. A gente tem que eliminar vícios e colocar hábitos em nossas vidas. Né? E a prática da atividade física regular, ela é fundamental. E isso, ele não vai prevenir essa doença, né? E de verdade, eu não sei se ela teve um fator hereditário ou não dá para diagnosticar qual que é, o que é, né? Mas ele vai prevenir toda a doença. Ele vai ter um aspecto de vida, uma qualidade de vida aumentada, uma longevidade de vida aumentada, e isso a gente pode garantir assim. Sem saber nada. De nada, né? Isso sim, a gente pode colocar assim, é isso. Aí, parar de fumar é outra coisa. Não dá. Né? Não dá pra gente ter, ao mesmo tempo, estar promovendo saúde, né? E as pessoas estarem com uma alimentação desregrada, estarem sem a atividade física, com tabagismo, com alcoolismo presente. Não vai. A gente vai estar sempre com fatores estressores, enquanto a gente está tentando buscar algum outro lado. Então, esse equilíbrio, essa educação junto aos pacientes, essa conscientização, ela é fundamental. Né? É fácil fazer isso? Não é fácil. Não, se fosse fácil, a população inteira estava fazendo isso. Né? Mas são escolhas. Mas são escolhas. Que você tem que pôr na balança doutor, eu não tenho tempo. Né? A gente escuta muito isso. E aí minha frase muitas vezes é dura.
Não é que você não tem tempo, você não está colocando isso como prioridade. Né? Então é preciso sempre É colocar relevante. isso, relevância, porque a sua saúde é o bem que você tem, né? Maior. Né? Então isso a gente precisa sempre reiterar. Muitas vezes a gente fala, outras vezes a gente reitera, outras vezes eu até sou mais duro com meus pacientes para poder chamar. Até porque a gente tem uma limitação, né? Sim, porque sim. se você também não mudar os hábitos, né? Eu fico limitado, eu fico amarrado. A gente acaba ficando muito limitado nas possibilidades, né? Exatamente. Então é isso, de novo, as pessoas precisam saber e cuidar de você mesmo, né? Eu não posso expor o meu corpo a uma situação que eu sei que, né? Quando eu não bebo, quando eu fumo, então assim, são escolhas. Sim, sim. Então assim, o que realmente eu quero pra mim, né? Então não adianta só, né? Então a gente hoje tem algumas estratégias de você virar essa chavinha, né? Mas você precisa querer realmente, né? Eu sempre coloco, né? Por exemplo, nós escolhemos estar aqui hoje. A gente podia estar fazendo N outra coisa, a gente escolheu estar aqui hoje. Então, e é isso que nos satisfaz. A gente está contente com as nossas escolhas. Então, como paciente, né, e o paciente do orcrônio, ele também tem que ter a ciência das escolhas dele, estar ciente, estar consciente das escolhas dele, para que ele possa estar feliz com as escolhas dele. E eu acho que isso faz a diferença enormemente na vida. Quando ele realmente decide, sim, eu quero isso pra mim, porque isso, eu não nasci com essa dor e eu não quero ela pra mim neste momento, desta forma, causando todos esses prejuízos. Ele vai ver o quanto que ele vai se empoderar, né? Sim. Parece uma coisa muito teórica, mas a gente ou muito filosófica, né? Filosófica, fora mas da distância palpável. isso na prática funciona, Sim. né? Então acho que vai muito mais dos recursos internos que ele busca para se auto, né, gerenciar e para se melhorar a sua condição do que às vezes muito você ou o físio, né? Então, E é muito interessante, bem porque legal. isso eu acho que é uma prática que a gente faz nos nossos serviços, nos nossos consultórios, no hospital, né? E que você vê que a gente replica isso na frase, né? É muito o pensamento nosso comum, que esse é o caminho a ser seguido para poder ter melhora, né? Outros caminhos a gente vê que não vai dar. É aquela história, né? Quando você chega no final do ano, faz aquela lista de coisas, Sim. né? Lembrar, eu quero perder peso, eu quero não sei o quê, parar de fumar. Então, assim, qual que é a minha lista de coisas em relação à minha dor? Eu primeiro preciso validar ela. Sim. Não, eu tenho, ela tá me prejudicando nisso, ok. Eu não quero mais isso pra mim, mas o que eu preciso fazer para que Atitude. Então, ações. assim, e isso é um processo. Não é fácil? Fácil, não é E fácil. não é assim, não é da noite pro dia. Não é assim. Mas tem profissionais que podem te ajudar, né? Quem realmente... nos auxiliar. Sim. A gente vai caminhar junto, a gente vai mostrar o caminho. Exato. Mas o caminhar realmente, o passar por todo esse processo é de cada paciente. E eu acho que essa conscientização para o paciente, ela também é fundamental, né? Que nem eu vejo, eu falo isso, quem é meu paciente, tem vários aqui que estão, e eu agradeço imensamente, né? Todos os elogios que eu recebi, você também está recebendo elogios. A gente agradece muito, mas é fundamental essa conscientização, né? Que fazer a medicação, prescrever o remédio, é a parte mais fácil, né? Mas o difícil é a gente ganhar essa conscientização e ter atitude para mudar tudo isso daí e mudar juntos aí. E aí a gente vê que realmente é possível. É possível sim. A boa notícia é essa, né? E sem que dúvida. o paciente precisa saber que a gente está com ele nessa jornada que não é fácil. É uma Sim. jornada que ele vai precisar de ter apoio, tem muitos altos e baixos, como tudo, né? E os profissionais de que eles podem sim ajudar muito o seu paciente, independente do contexto que eles estão, na sua clínica, ou na sua área de atuação, ou no seu posto de saúde. Sempre há coisas Sim. que a gente pode agregar à nossa prática e fazer a diferença E aí, na vida até do como outro. profissional, compartilhar também as angústias. Porque é angustiante também Sim. pra gente como profissional, quando a gente não tem a melhora, a gente não vê a progressão. Nos faz sofrer, porque somos seres humanos. Eu acho que, como eu coloquei, tratar a dor é muito humano. A gente também se recorrói por dentro, frustra, né? Para que se possa melhorar, né? Então, e aí como profissional, a gente mesmo compartilhar a informação, você faria diferente, você faria algo a mais. Eu sugiro que o profissional, aí é um recado, né? Porque eu acho que vale a pena a gente reforçar, que os profissionais busquem os seus parceiros na sua região. Sim. Né? Porque muitas vezes o fisioterapeuta, a principal queixa que vem o paciente é dor.
E aí, às vezes o paciente está totalmente desassistido em outros aspectos, né? E muitas vezes ele foca, não que a terapia dele não seja boa, mas assim, procure os parceiros na sua região. Sim. Que não dê para fazer um trabalho interdisciplinar, trans, mas faça um multidisciplinar, porque Sim. vai fazer muita diferença no seu paciente. E aí, até vendo isso daí, fazendo gancho para já terminar, que agora até subiu a plaquinha aqui. A gente tá até diferentes agora, que até subiu a plaquinha até agora. E aí, o grande lance tal qual um paciente que chega no pronto-socorro, a principal queixa dele é a dor. Sim, sim. Né? Então, para o profissional médico também que vai fazer esse primeiro atendimento, ter a ciência, como é que eu posso abordar essa dor, né? Nesse paciente? Será que tem alguma coisa, algum diferencial que eu possa fazer? Será que não? Então, buscar conhecimento. E você sabe melhor do que eu, você é médico, que é uma boa abordagem, um bom exame físico, uma boa investigação diagnóstica, um bom anamnese vai fazer toda a diferença, né? Nem sempre, não necessariamente, algumas vezes, a necessidade de um exame complementar. Às vezes sim, mas se você faz uma boa anamnese, você já tem um caminho já se a muito enfermagem direcionado junto e tá aí para avaliar essa dor, realmente explorar quantitativamente, qualitativamente essa dor, também vai ajudar muito o profissional médico que está lá no pronto-socorro com aquela demanda. Então, acho que é um sinergismo que realmente é necessário e que vai fazer muita diferença, independente seja serviço público ou privado. Então, ó, eu acho que para finalizar, sim, vai ficar uma coisa. A gente vai ter que fazer várias outras agora. Vamos fazer, entendeu? Porque são assuntos dentro de outros assuntos. Né? Exatamente. Então, sim, para finalizar aí, eu acho, principalmente agradecer, né, a todo mundo que participou, todo mundo que interagiu, né? Então a Juliana colocou aqui, a gente pode fazer uma sugestão que é uma live para profissionais sobre instrumentos de mensuração. Opa, então, é o que eu mais gosto. Então a gente vai fazer uma coisa melhor. Então vamos combinar com ela e a gente faz uma integração. Sim. Aqui, São Paulo, Rio. Tá, ok. Tá? Pra gente poder fazer, pra gente poder difundir. Exatamente pra todo mundo entender que não existe o lá e o aqui, existe o agora. A gente tem o agora. E a gente tem que se ajudar, né? Sim. Tem que se compartilhar, ser generoso, né? Sim. E mostrar... Porque é o ganho. Mostrar o trabalho. E eu convido aqui os enfermeiros também, né? Que queiram trazer ou mandar, olha, eu faço assim, assado, participar. Porque eu acho que a gente cresce muito, né? Compartilhando aí. Então agradecer a GoPush. Obrigado. Pela estrutura. Obrigada pelo suporte. Adri, tudo. E Márcia, principalmente, por estar presente aí. Será? A gente está começando um trabalho longo, grande, árduo, mas exatamente porque a gente acredita nesse processo ser multidisciplinar, tratar, né, com essa multidisciplinaridade a dor. Então a gente está aqui provando, buscando, lutando exatamente para a melhora dos nossos pacientes. Um beijo enorme para todo mundo. Tchau. Obrigadão. Muito obrigada. Até. Encerra lá o seu, Mar. Não sei.